Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a este canal. E hoje o nosso tema do vídeo é amizades que corrompem. Você já teve alguma amizade que tentou te levar para o lado meio corrupto ou um lado meio ruim da vida? Então vem comigo assistir esse vídeo para nos edificar. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo sobre a Palavra de Deus e hoje o nosso tema de vídeo é amizades que corrompem. Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de convidar você, se você ainda não é inscrito no canal, para se inscrever, ativar o sininho para você receber todas as notificações quando nós postarmos vídeos aqui, para você não perder nenhum vídeo sobre a Palavra de Deus, para você também curtir e compartilhar essa palavra com muito mais pessoas, para que também possam ser alcançadas e edificadas através da Palavra de Deus, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo as redes sociais, Instagram, me segue aqui no YouTube, tá bom? E vamos que vamos! O nosso tema de hoje é um tema muito bom de se trabalhar, porque isso é algo que acontece roteiramente na nossa vida. Eu tenho certeza que em algum momento da sua vida isso já aconteceu, né? Então é algo que abrange muitas pessoas. Então vamos para a base bíblica, vamos saber o que a Bíblia fala sobre esse assunto? Abre tua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz o seguinte: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, gente, para uma pessoa conhecer o teu caráter, né? Basta analisar as companhias que você tem. Então, é rotineiro das pessoas apontarem o dedo e julgar você, julgar o seu caráter por quem você anda, com quem você está andando, né? Com quem você convive, né? Isto acaba dando para ela uma certa pista de quem de fato você é, né? De que tipo de pessoa possivelmente você possa ser, né? Então, nossas amizades, elas influenciam muito a nossa vida. Nossas amizades, elas influenciam nos nossos comportamentos, influenciam e modificam os nossos hábitos, né? Nos fazem frequentar lugares novos, fazer coisas novas, né? Diferentes, enfim. Nos fazem usar palavras do quais a gente não tinha costume de usar. A gente acaba adquirindo expressões, adquire gírias, né? Nos fazem pensar de novas maneiras, mudar o nosso comportamento, influencia também nas nossas opiniões também, né? Deixar ressaltado aqui. E até o nosso jeito de se vestir também influencia muito, né? E toda a forma de nos arrumar, de pentear o cabelo, enfim, influencia em tudo na nossa vida, não é mesmo? Então, em algum momento da sua vida, eu creio que alguma influência de amizade teve sobre a sua vida. Em algum aspecto, em algum caráter, em alguma ação sua, foi influenciada por amizades, né? Você já sofreu alguma mudança, né? Você, acima de tudo, uma maneira de viver diferente por isso? Deixa aqui nos comentários para que a gente possa conversar sobre isso, né? Então, é muito fácil que quando a gente convive com alguém, a gente adquira o jeito de falar, a gente adquira a maneira de se vestir, de se comportar, né? Acaba sendo um processo natural pela convivência, né? Então, eu acredito que todos nós já passamos por algum momento assim, ou até mesmo ainda passamos por isso, né? Então, portanto, geralmente, para se conhecer uma pessoa, a gente examina-se quem são as nossas companhias. Geralmente as pessoas julgam muito para tentar nos conhecer, quer saber com quem a gente anda, né? No cotidiano da nossa vida. Então, vou ler aqui um outro versículo para vocês da Bíblia, que está lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, que diz o seguinte: aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de todos será destruído. Então, gente, aqui em Provérbios está falando que o jeito com quem a gente anda, a gente vai ser. Se a gente anda com uma pessoa que é sábia, a gente vai ser sábio. Mas também se a gente andar com alguém que não é sábio, que vai nos levar a nos corromper, nós seremos também igual a essa pessoa. Então, a Bíblia nos alerta sobre isso. A Bíblia nos traz exemplos e comportamentos que
nos ensina que de fato as amizades corrompem, né? Que de fato, como diz lá em 1 Coríntios que eu li para vocês, as más companhias elas corrompem os bons costumes que nós temos. E de onde vem esses bons costumes do nosso caráter? Nosso berço familiar, a nossa família, o nosso ser familiar, nossos pais que nos criaram daquela determinada maneira. Mas ao caminharmos com pessoas que não tiveram o mesmo ensinamento, né, o mesmo comportamento que nós tivemos no nosso seio familiar, o seio familiar dessa pessoa foi diferente, se a gente começa a andar com essas pessoas, provavelmente o nosso comportamento ele quer adquirir o comportamento do outro. E isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. Então a gente tem que estar em alerta. Vou ler outro versículo para vocês aqui, que está lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, que diz o seguinte: abençoado é o homem que não anda no conselho do ímpio, nem fica no caminho dos pecadores, nem senta na cadeira dos escarnecedores. Então, gente, se você tem uma índole de princípios bons, princípios bíblicos principalmente, vou falar agora sobre cristãos especificamente. Se você sabe a palavra de Deus, se você conhece os princípios de Deus, você é da igreja e acaba conhecendo que é natural você conhecer uma pessoa que não é, que não corresponde ao que você crê. A verdade era que a luz que há em você é para atingir a pessoa que não tem essa luz ainda na vida dela. A luz tem que prevalecer, mas o que nós vemos nos últimos dias é o contrário acontecendo. As pessoas de índole boa se corrompendo com os maus costumes de outras pessoas. E isso é um perigo muito grande, por isso que a Bíblia nos alerta e nos dá tantos versículos para que nós estivemos atentos a esse tipo de coisa, né? Outro versículo que tem lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 2, que diz o seguinte: o tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em quem se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Então, gente, vamos ter muito cuidado com isso, né? Preste atenção, porque é de maneira sutil que começa a mudança. Não é uma mudança drástica de um dia para o outro. Ela vem com sutileza, entendeu? Um dia quando você percebe, você já está totalmente fora da linha do que você acreditava, de quem você era e de seus bons costumes, né? Os pecadores são cegos, eles, para verem os danos e os prejuízos que seus próprios atos e palavras causam aos outros, é assim mesmo. Então, gente, se comportam como julgam melhor. Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de situação, sabedoria para saber lidar com isso. Vou ler outro versículo para vocês que diz assim, lá em Provérbios 4:19: o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem sabem em quem tropeçam. Então, gente, as pessoas têm esses comportamentos ruins, maus, que te levam ao abismo, mas a maioria das vezes elas não têm esse entendimento de que elas estão sendo erradas e tendo comportamentos errados, né? Como diz aqui, eles nem sabem que tropeçam, então para eles é natural, para eles é algo muito natural. Quando a gente convive com esse tipo de pessoa, não demora tanto que a gente também já está querendo fazer as mesmas coisas, falando as mesmas palavras, usando as mesmas gírias que ela, né? Agindo da mesma maneira. Então, a gente tem que ter cuidado para não corromper os nossos bons costumes. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: mas se andamos na luz, assim como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então você é luz, você tem que saber quem você é luz, e você, quando andar na escuridão, você tem que trazer essa luz para a escuridão, e não deixar que a escuridão tome conta de você. Então, preste atenção, porque andar na luz aqui é como se fosse uma aplicação e poder ter uma interpretação como, assim, tipo, diferente, como é que eu posso dizer? Mas uma delas certamente está ligada às nossas amizades, certo? Tipo, companhias cotidianas. A gente é a luz e geralmente, de repente, a gente pode andar com pessoas que não estão seguindo a mesma luz que nós, mesmo caminho da eternidade que nós, né?
Então a gente tem que saber ter sabedoria para trazer essa luz às trevas, né? E ter um entendimento de quando isso quer começar a nos corromper, tá? A gente não pode deixar de conviver com as pessoas, a gente não pode isolar as pessoas, certo? A gente tem que ser inspiração e exemplo para as pessoas, né? A gente tem que ser uma boa influência para as pessoas, né? A gente tem que mostrar quem é o nosso Deus, para quem a gente segue. Nossa missão aqui na Terra, né, é ser luz e sal da Terra, né? Então, você tem que todos os dias se autoanalisar, se purificar, se santificar, né? Para você ter a capacidade e a sabedoria de passar por todas essas coisas. Vou deixar um exemplo aqui de um testemunho meu mesmo. No meu trabalho, eu estava numa sala em que todas as pessoas, elas se chamavam palavrões. Eu não era cristã nessa época ainda, não tinha aceitado Jesus. Mas eu nunca falava palavrão. Não era da minha educação chamar palavrões. Mesmo sendo do mundo, mesmo conhecendo Jesus, eu não chamava palavrão. Mas estava numa sala em que para eles era uma coisa mais natural do mundo chamar palavrão. E por estar na sala trabalhando com essas pessoas, eu escutava muito eles chamarem. E isso foi me corrompendo. Quando eu dei conta, eu estava igual ou pior do que eles. Tendo as mesmas expressões, chamando os mesmos palavrões, né? E é esse o exemplo. A gente tem que ter sabedoria. Na época eu não conhecia Jesus, eu não tinha sabedoria. Mas me corrompeu, né? Outro exemplo que aconteceu comigo também, eu já era cristã, já tinha aceitado Jesus fazia pouco tempo. No início da minha caminhada, ainda estava começando a dar os primeiros passos, a aprender a palavra de Deus, ainda estava no iniciozinho. E eu comecei a ter amizade com uma certa pessoa, e essa pessoa era um lobo em pele de cordeiro, como diz a palavra de Deus. E ela não era cristã e tal, e eu trazia a luz que havia em mim sobre a vida dela. Mas chegou um determinado tempo em que eu já estava começando a querer escutar as mesmas músicas que ela estava escutando, eu estava começando a querer começar a voltar da onde Deus tinha me tirado. Então, é sutil, é muito sutil, porque se ela não caminha da mesma forma que você, ela vai caminhar da forma dela, e aí você vai começar a escutar comportamentos, ver comportamentos diferentes que o seu, e a gente tem que ter muita sabedoria, principalmente eu na época, que era início ainda, muito início da minha conversão, então eu ainda não estava preparada, eu ainda não estava com profundidade, né, com Jesus Cristo, não conhecia a Bíblia, não tinha lido a Bíblia ainda, enfim, gente. Então, quando eu me dei conta, eu já estava num caminho assim bem longo, tipo, já tinha certas vezes que eu não sentia vontade de ir para a igreja, vocês acreditam? Então, assim, tomem muito cuidado com isso, porque de fato as amizades más, elas querem corromper as condutas boas, mas a gente tem que lutar contra isso. Nós temos que ser luz em meio às trevas, ter sabedoria. Se essas amizades estão fazendo você cair, se essas amizades estão fazendo você voltar da onde Jesus te tirou, se afaste enquanto é tempo. Sai enquanto é tempo, porque é muito sutil. E quando você menos espera, você já está totalmente corrompido. E isso é muito sério. E pode ser um caminho sem volta. Então, esse é um alerta que Deus trouxe aqui para nós hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilha com mais pessoas. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.